Hoje, eu mesmo estive no banco, tinha um guichê funcionando no banco aqui, logo aqui em cima, para atender tanto fila de idoso como de deficiente e o público em geral. O banco estava sobrecarregado, pessoas devem ter ficado até 4 horas da tarde no banco. E um dos artigos dessas várias leis que foram aprovadas diz que o estabelecimento bancário situado no município da nossa cidade deverão manter permanentemente o número mínimo de 4 guichês de caixa em funcionamento para o atendimento de sua clientela. Esta lei não está sendo cumprida. Esta lei existe e eu peço para que a gente tenha um olhar melhor para esse tipo de coisa, que também é uma prestação de serviço, gente. Vamos ver, a partir do momento que a gente começar a prestar atenção nessas leis que já existem no município, que são várias, tem para assento, tem para deficiente físico, tem até uma lei aqui que diz que você tem que ser atendido em 15 minutos. Gente, os bancos, as agências não estão cumprindo. Eu tenho certeza que cabe a nós estar analisando e encaminhando para a prefeitura relatórios que digam como está sendo fiscalizado, para que a prefeitura fiscalize isso, e se o banco não estiver atendendo conforme a lei, a prefeitura deverá advertir o banco, e depois, se o banco não resolver o problema, aí sim eles terão que pagar multa, sim, porque eles devem atender a população com respeito, e não está sendo feito. A gente precisa fazer valer essas leis. Tem a parte, vereador. Como membro vereador Beto, 1 minuto. da Comissão de Defesa do Consumidor, eu acho que a gente já pode tomar algumas providências lá junto ao Poder Executivo para que seja notificadas essas agências aí e comece a atender o público da forma correta. Eu acho que pode contar com o meu apoio aí para levantar essa bandeira aí, tá bom? É esse meu posicionamento aí, tá bom? Com a parte, vereador. Obrigado, vereador. Tem a parte, vereador. Com a parte do vereador Alexandre, 1 minuto. Eu no começo da nossa legislatura, conversei quando fui votado presidente, com o professor Giovanni e com o Beto Juarez, a gente estava pensando até em fazer uma lei unificando todos os cumprimentos que o banco tem que ter e avisá-los que não terá advertência, porque advertendo eles já estão sendo faz tempo, e sim aplicar as multas, tá? Porque isso eles sabem fazer com a população quando eles precisam arrecadar, então eles fazem, eles não advertem ninguém, eles tacam as taxas deles lá. Então eu acho que não eu ou só a Comissão de Defesa do Consumidor, mas sim os 13 vereadores pensar numa lei unificada de todas as obrigações que os bancos têm que ter, tá? Em atendimento, cadeira para sentar, banheiro, acessibilidade, horário, aquele biombo para que não tenha a saidinha de banco, para a pessoa saber o que você está sacando, deixando de sacar. É essa a nossa preocupação. A comissão estava vendo isso daí, para a gente unificar e fazer eles, inclusive, ter no estabelecimento bancário todos os direitos do usuário, para que eles tenham que cumprir. O cara está ali e fala assim, peraí, você não tem só para eu concluir, não tem a cadeira aqui e está dizendo que tem que ter. Fazer uma lei unificando elas e está no visível lá na agência. Tá, de parabéns, pode contar comigo aí para a gente apertar esses caras aí. Obrigado pelo apoio. Temos que apertar, sim, porque veja bem. É sua parte, vereador. Veja bem, hoje os bancos se cobram tarifas altíssimas dos contribuintes, dos moradores de Mairim e da população em geral do Brasil. Puxa vida, eles cobram até 14% de taxa de juros no cartão de crédito. Eles estão ganhando muito dinheiro, que custa pôr mais 3 funcionários nas agências para atender a população. Eu acho que é uma boa ideia unificar essas leis, cobrar, sim. A lei é muito restritiva se a gente cobrar. Ela diz que a agência pode ser advertida por escrita uma única vez, não atendendo a solicitação, ela já pode ter aplicação de multa. Se ela for reincidente, ela pode ter até o alvará cassado. Tem que ser cobrado, sim.
A população precisa de um bom atendimento e não está tendo. Tem a parte, vereador? Com a parte, Obrigado pela parte, Teixeira, vereador. por um minuto. Inclusive, uma dessas leis é deste vereador, que exigimos que tivesse assento, uns bancos, alguns só o Banespa aqui não colocou, banheiro, bebedor de água, aqueles guarda-volume, algumas coisas eles cumpriram, outras coisas não. Mas concordo até em fazer uma lei só, juntar isso aí, mas tem essas leis. Agora, cabe realmente à prefeitura, isso nós cobramos até para os requerimentos na administração passada, que realmente fiscalize. Eu não sei se cabe ao vereador, né, realmente fazer nós não temos esse poder de estar lá fiscalizando, é a prefeitura, e eu acredito que a prefeitura tinha que realmente executar isso, porque não tem nenhum barzinho por aí que a prefeitura ceda alvará sem ter um banheiro. Os bancos não têm. Como é que cede o alvará? Então tinha que fiscalizar, e tem a lei aí, inclusive desse vereador, de outros vereadores, tinha já essa lei e não tinha multa, e nós colocamos multa, já tem agora a multa aí para cobrar. Obrigado. Eu ainda acho que as multas são leves. Mas mais uma parte, vereador, por favor. Eu acho que dá para aumentar essas multas, que nem, por exemplo, R$3.000 para um banco, ele pode continuar descumprindo. Eu acho muito baixa essa multa. Acho que teria que ser uma multa um pouco mais forte aí para eles poderem sentir na pele, né? O que é o drama que a população passa numa fila de banco. Tem a parte, vereador. Mas se a prefeitura cobrasse, já ajudava. Já ajudava na arrecadação. Eu acho que a gente tem que pensar em conversar com o executivo, se for o caso, mandar, como está mandando para cá, as adequações que tem, se for o caso, contratar mais funcionário, alguma coisa, para que cuide desse detalhe aí, que é interessante, até pela segurança, como eu já falei, em Sorocaba eu fui fazer um serviço no Itaú e lá tinha o biombo, ninguém sabia o que eu estava conversando com o caixa. Sabia se estava pagando, se estava recebendo, eu acho isso porque eu já fui assaltado saindo do Bradesco. Numa saidinha de banco, eles me levaram o saco que eu tinha feito. Entraram dentro da minha casa, me seguiram até na minha casa. Então, e outra coisa, para fazer também, já que nós estamos falando do assunto bancário, eu lá em São Paulo, trabalhando na Assembleia, eu vi algumas coisas, alguma preocupação de alguns prefeitos que passavam por lá, em fazer com que os bancos, por exemplo, se você faz uma operação, usa um cartão de crédito, alguma coisa, um leasing, e esse imposto... você pode ver que quando você assina o contrato de um leasing, alguma coisa assim, ou operação bancária, do cartão de crédito, alguma coisa, fica nos paraísos fiscais, que Barueri, aquelas outras cidades, que acaba, só para me concluir, que acaba recebendo o dinheiro que era para ser empregado aqui. Então ele vem aqui, abre uma porta, explora aqui os clientes e o recolhimento desse trabalho, os impostos ficam aonde é a central desse banco. E a gente fica sem receber, só fica aqui explorando, tirando os lucros daqui e levando para outro município. Então, acho que nós podíamos ver isso daí também, aproveitar que está mexendo com o assunto bancário e cuidar disso daí também, para que eles se obriguem a pagar os impostos deles aqui, que o leasing paga em Osasco ou em outras cidades que a tarifa é mais barata, por isso é os paraísos fiscais que eles usam lá. Com certeza é uma ideia muito, muito boa, temos que ver isso também. Eu acredito que, através de reuniões, a gente vai chegar em pontos positivos para que se resolvam todas essas questões. Presidente, são essas as minhas palavras. Agradeço aos nobres vereadores por estarem junto nessa empreitada e agradeço ao público presente aqui pela atenção que vem dando para a gente aqui nessa Casa de Leis. Muito obrigado e boa noite.